Bom dia, queridos amigos da Vibe Mundial. Eu sou a doutora Ana Clélia Matos e nós estamos aqui começando o nosso programa nesse dia 18 de março de 25, com muita alegria, ao vivo, falando com você da Vibe Mundial, você que está aí esperando começar o nosso programa. Eu sou médica, homeopata, pratico a medicina tradicional chinesa e a homeopatia para vários tipos de doenças graves, como as doenças autoimunes, as doenças virais crônicas e o câncer. E hoje o nosso programa, agora no começo, é um alerta. Nós estamos no Março Lilás. Então, Março Lilás é um símbolo para lembrar-nos da prevenção do câncer de colo uterino. O câncer de colo de útero é um câncer muito frequente, infelizmente ainda nas mulheres. Não é o câncer do corpo do útero, do endométrio, é o câncer do colo do útero. E o exame preventivo, vocês sabem que é o Papa Nicolau. Então, uma mulher numa idade reprodutiva, ali que já tem tido relações sexuais, mesmo que seja uma menina de 15 anos, 16, 18 anos, a mulher com atividade sexual. E muitas vezes uma mulher que não tem atividade sexual, que já está lá sozinha, separada, com mais de 60 anos, tem muita gente que fala, depois de 60 anos não precisa fazer Papa Nicolau. Precisa. Eu sei que muitas vezes na mulher menopausada a vagina está ressecada, é um exame que pode causar incômodo, mas é importante fazer. Se você já tem lá acima dos seus 70 anos, está com a vagina muito ressecada, contraída e você não tem mais relação sexual, não há necessidade de fazer o Papa Nicolau. Porém, se você tem acima de 70 anos, ainda mantém vida sexual ativa, é importante fazer o Papa Nicolau. E é importante a gente distinguir o que é o Papa Nicolau e o que é uma colposcopia. Então, na mulher sexualmente ativa, nós sempre pedimos para que faça os dois exames no mesmo momento. A colposcopia é analisado e fotografado a parede vaginal como um todo. Desde o introito vaginal, a entrada da vagina, as paredes laterais superior e posterior da vagina, o fundo da vagina, né, que são as partes laterais ao colo do útero da mulher, né, porque existe uma membrana, que é a cúpula vaginal, que separa o colo do útero do abdômen. Então, o colo do útero ele fica para fora dessa membrana. E o corpo do útero, o útero como se fica dentro do abdômen. Então existe essa cúpula vaginal, que muitas vezes tem lesões inflamatórias, não é só no colo do útero, pode ser na parede da vagina, na cúpula vaginal. Então por isso que se faz o exame da colposcopia. O médico entra com o aparelho, fotografa, amplia, né, colhe material, ele raspa as paredes da vagina, as paredes do colo do útero, a entrada do colo do útero para colher o Papa Nicolau. E ele faz um teste de Schiller, até hoje é um teste com iodo. Joga o iodo tanto na parede da vagina quanto no colo do útero, e o local onde o iodo não é absorvido fica um local esbranquiçado, aquilo é um local de um processo inflamatório ou cancerígeno. Então, esse método é feito há muitos anos, até hoje é feito dessa forma. Então, você biopsia aquele pedacinho do colo do útero ou da vagina aonde não captou o iodo, onde as células não captaram iodo. Então, são células que não estão numa função correta.
e você vai lá e tira algumas delas e manda para biópsia, para anátomo patológico. A partir daí, você tem vários diagnósticos. Você pode ter um diagnóstico só de cervicite, que é uma inflamação mais leve do colo do útero. Você pode ter modificações celulares não cancerígenas no colo do útero e na parede da vagina. Você pode ter uma cervicite crônica. Você pode ter verruguinhas, tanto na vagina quanto no colo do útero, que é chamado verrugas provocadas pelo vírus do HPV, que é um vírus de transmissão sexual. E muitas vezes a pessoa fala, mas relação sexual nenhuma, mas eu estou com o vírus do HPV. Você pode ter pegado em algum banheiro público, né? Então, tomar muito cuidado com banheiros, né? Você pode realmente pegar, né, em banheiros públicos. O vírus do HPV atualmente é o principal causador do câncer da vagina da mulher e o câncer do colo do útero. O vírus do HPV, ele é um papiloma vírus, então ele forma papilomas, pólipos, verrugas no colo do útero e na parede da vagina. E existem tratamentos. Quando o médico detecta aquela verruga e faz a biópsia e vem o HPV, a condução disso, dependendo do tipo de vírus do HPV, porque o HPV tem vários subtipos de HPV. Tem um HPV que é mais levinho e que faz acompanhamento local com algumas medicações que o médico faz, que o ginecologista faz, e tem um HPV mais forte, que provoca lesões mais profundas, algumas cepas mais importantes, que o tratamento, às vezes, quando já causou o carcinoma de colo de útero, é fazer a conização, quer dizer, tirar aquela parte do colo do útero em cone, né? E retira aquela parte. Existem muitos tratamentos hoje para o HPV. A homeopatia, ela é hoje uma peça importante tanto no tratamento do câncer de colo de útero como na prevenção do câncer de colo de útero. Nós usamos, por exemplo, mulheres que têm, já apresentaram no Papa Nicolau, na colposcopia, pela captura híbrida. A captura híbrida do vírus vai avaliar a quantidade e a qualidade desse HPV, né? Tem HPV? Qual é a cepa? É a cepa mais fraca, é a cepa mais forte, aquela que provoca mais o câncer ou não? A homeopatia, ela é capaz de te dar, por exemplo, tuia. Tuia é um medicamento homeopático que nós chamamos de antimiasmático, e esse tuia, ele é capaz de diminuir as lesões polipoides, nodulares e císticas provocadas por diversos tipos de câncer, não só do colo do útero, mas em qualquer parte do corpo. Então, é um antimiasmático. E quando nós colocamos a tuia com o próprio vírus do HPV em fórmulas de homeopatia, é como se nós estivéssemos aumentando o sistema imunológico para aquela pessoa não voltar a ter o HPV, inibir o HPV. Hoje nós temos vacina do HPV. É dado para crianças a partir lá dos seus 13, 14, 15 anos, são doses, né, do HPV, pelo menos 2 doses, dos vírus que são as cepas mais agressivas do HPV. Não é só jovens que podem tomar a vacina do HPV. Se você é uma mulher adulta, tem vida sexual ativa e nunca tomou a vacina, eu recomendo que tome a vacina do HPV. Realmente tome. Só que nós não podemos esquecer do uso da camisinha nas relações sexuais. Infelizmente, ainda se deixa negligenciado o uso da camisinha. Muitas vezes pela empolgação do ato, porque está com um desejo enorme e não tem camisinha ao lado,
não tem na bolsa, no bolso, acaba não usando. E hoje nós não temos só o câncer do colo do útero da mulher, nós temos o herpes genital, que é muito frequente, o herpes tipo 2, que é o herpes que dá na vagina da mulher e no pênis do homem. Isso é de transmissão sexual. Nós temos uma quantidade cada vez maior de sífilis. Nós temos visto muita sífilis, né? Mulheres com sífilis, homens com sífilis. E sífilis é um tratamento de fácil acesso, é com penicilina, mas pode se tornar um tratamento longo, né? Muitas vezes com acompanhamento de anos, né? Para ver se a sífilis não volta. A sífilis ela pode acontecer fora do aparelho genital, ela pode pegar até o cérebro da pessoa, né? Pegar o corpo como um todo. E o tratamento é penicilina que está disponível e pode ser dado a qualquer pessoa, até no posto de saúde, mas tem as doses certas, o tempo certo de tratamento. Outro problema é a gonorreia, até hoje existe gonorreia, né? Relações sexuais sem a camisinha pode causar também gonorreia, e a gonorreia também tem tratamento com antibióticos. O tratamento mais difícil é o tratamento do HPV e o tratamento do HIV. Nós nunca vamos poder esquecer que ainda existe o vírus do HIV. Hoje o HIV está muito menor, hoje existem os tratamentos, mas não existe cura para o HIV. Mesmo que você tenha adquirido o vírus do HIV, esteja tomando coquetel, que é importante que esses medicamentos salvam as vidas. E hoje nós temos aquele tratamento do pós-relação sexual que o indivíduo pode ir buscar no posto de saúde, porque teve uma relação sexual uma noite anterior com uma pessoa suspeita de HIV, e às vezes a pessoa nem é suspeita de HIV, né? Porque a gente não reconhece a pessoa pelo rosto, se tem HIV, se não tem HIV. Mas o governo brasileiro oferece tanto o tratamento do HIV gratuitamente pela rede pública, como o tratamento pós-relação sexual para evitar o HIV. Então, se você fez uma relação sexual sem camisinha e está preocupado com isso, dirija-se ao posto de saúde mais próximo da sua casa. Eles vão te orientar a fazer a dose única do medicamento para evitar que você seja contaminado pelo HIV. Então, a relação sexual, gente, não é uma brincadeira. Tem que ser prevenido com a camisinha, é importantíssimo. Existe a camisinha do homem, existe camisinha de mulher, existe proteção para a mulher, mas a gente sabe, infelizmente, os jovens de hoje, o pessoal lá que está na fase dos 18, 15, 20, até 30 anos, não viram de fato o que foi a epidemia de HIV dos anos 80 e 90, até que chegou o AZT, que foi o primeiro antirretroviral, e hoje nós temos coquetéis cada vez mais refinados, com menos efeitos colaterais de medicação. Muitas pessoas morreram devido ao HIV. Né? Nós temos referências de artistas nacionais, internacionais. Para quem hoje tem lá os seus 50, 60 anos, lembramos perfeitamente do que foi a epidemia do HIV. O HIV está aí. Não existe cura ainda, porque mesmo que você seja portador do vírus, esteja em tratamento e o vírus está indetectável significa que ele está numa dosagem menor do que o exame consegue detectar. Mas não quer dizer que seja negativo. Se você parar de tomar o coquetel, esse vírus pode crescer novamente. E tudo isso para dizer a importância da prevenção do Março Lilás, a prevenção nesse mês do colo uterino. Se faz tempo que você esteve no seu ginecologista ou no posto de saúde, lembre-se de voltar
a fazer o exame do Papa Nicolau no mínimo. Fazer um Papa Nicolau é importante. No Papa Nicolau é feito cultura e se tiver com candidíase, se tiver com bactérias nocivas, corrimentos crônicos, corrimentos que vão, corrimento que volta, corrimento branco, corrimento amarelo, o Papa Nicolau detecta, porque é feito cultura da secreção vaginal. E nessa cultura, muitas vezes, cresce lá um fungo, uma bactéria de fácil tratamento. Então, é importante. Não fique com esse corrimento crônico sem tratamento, porque isso pode causar problemas sérios na sua saúde. Você pode ter uma infecção crônica do útero e isso prejudicar o seu sistema corporal como um todo. Muitas mulheres que começam com pequenos corrimentos, às vezes corrimentos brancos, amarelos, e às vezes com um pouco de sangue, não é um corrimento importante, mas tem uns laivos de sangue na hora que vai enxugar com papel higiênico, isso pode ser um sinal precoce de câncer de colo uterino. Muitas mulheres que eu tenho visto com câncer de endométrio, que não é provocado pelo vírus do HPV, começa limpando a vulva quando vai urinar com sangue no papel. E às vezes a pessoa, isso não é nada, depois eu vejo, isso não é nada, passou. Eu tive a semana passada, essa semana eu não tenho mais. É melhor não negligenciar, ir ao médico, fazer o exame ginecológico, procurar o posto de saúde, contar para o médico que você teve algum sangramento estranho fora do período menstrual e mais estranho ainda se você tivesse sangramento e já estiver na menopausa. Mulher na menopausa não pode sangrar. Sangrou, tem que pesquisar câncer. Câncer de colo de útero ou câncer de endométrio. Ah, doutora, eu estou com 58 anos e tive muito sangramento. E aí a gente pergunta, você está fazendo reposição hormonal? É comum a mulher que faz reposição hormonal na menopausa ter forte sangramento uterino de uma hora para outra. Esse jogo de estrógeno e progesterona, que você acaba ou tomando por via oral, ou fazendo implantes de hormônios subcutâneos, ou tomando injeções hormonais de tantos em tantos meses, pode haver estímulo muito alto de estrogênio e pouca progesterona, e você tem um sangramento profuso de dias, hemorrágico, e não é câncer. É reposição hormonal que não está sendo bem administrada para você. Nós, dentro da área de homeopatia, a gente não concorda com reposição hormonal. A gente sabe que existe risco para a mulher, não só do câncer do útero, mas do câncer da mama, ovários. Então, tomar muito cuidado com mulheres que sangram pouco ou muito no período da menopausa. E se você é uma mulher no período fértil e que está tendo muito sangramento, procure o médico. Você acaba de menstruar, passa uma semana, você está sangrando. Não é um sangramento profuso, mas é um sangramento constante. A calcinha sempre sujinha, borra de café, vá ao médico. Faça os seus exames hormonais, faça o Papa Nicolau, faz o ultrassom transvaginal e veja o que está acontecendo, tá? Nós temos que cuidar da saúde da ginecologia. A saúde ginecológica da mulher é muito importante, ok? Então, esse mês, eu estou colocando aqui no meu Instagram essa semana o Março Lilás, mas também estou alertando vocês para medicamentos homeopáticos, a medicina chinesa, explicando para vocês quais são os órgãos que comandam o útero da mulher. Tem uma participação enorme do baço, né? Quando a gente vai tratar
um mioma, vai tratar uma adenomiose, uma endometriose, existe a participação da energia do baço, não só do fígado. Então, na medicina chinesa, a gente detecta essas transformações energéticas do baço a partir do exame do pulso e da língua, e a gente já começa a prevenção de um espessamento de endométrio, a diminuição do mioma. Ah, doutor, eu tenho espessamento de endométrio. Isso quer dizer que eu vou ter câncer? Absolutamente não. Mas você tem que tratar o espessamento do endométrio. Para que na menopausa, que é a idade onde aparece o câncer do endométrio com mais alta incidência, você já esteja com endométrio normal. Então, o fígado e o baço participam inteiramente da saúde ginecológica da mulher. Útero, ovário e também as mamas. Então, tomar muito cuidado com isso, muita atenção. Dentro da homeopatia, a gente usa muito o imunomodulador 8 para aumentar a imunidade da mulher, inclusive para tratar o HPV e o HIV da mulher. É muito importante que essa imunidade esteja bem desenvolvida. Existem alguns medicamentos homeopáticos, como eu já citei, a tuia, também tem a silícia, o cônion, e alguns medicamentos específicos para o útero da mulher, que vai de caso a caso, a gente vai montando as fórmulas de homeopatia para que você tenha uma saúde ginecológica, para que você diminua o seu ovário policístico, mioma, endometriose, tudo isso tem tratamento, tanto na homeopatia quanto na medicina chinesa. Foco, então, se você ainda não fez, tem mais de 1 ano que você fez o seu Papa Nicolau, procure fazer. E é para isso que existe o alerta nacional do Março Lilás. É para você que está adormecida, que está esquecida de fazer Papa Nicolau, que tem abaixo de 60 anos, ou que tenha 60 anos, acima de 60 anos, com relação sexual ativa, com vida sexual ativa, então vá fazer o seu Papa Nicolau. Ultrassom, você pode fazer com 70 anos, com 80 anos, ultrassom pélvico. O transvaginal, com mulheres abaixo de 70 anos, fica mais fácil. Se você está com a vagina seca, a gente sempre fala para usar óleo de coco na vagina. Existem cremes vaginais para diminuir a secura da vagina, tanto homeopático, com malva, com aloe vera, com calêndula, com estrógeno diluído homeopaticamente, quanto os cremes dos ginecologistas. Mas alguma coisa você tem que fazer ali na área da vagina, ok?